Eu cumprimento a todos os irmãos aí, com a paz do Senhor. Peço que vocês me desculpem pelo lugar, né? Tô gravando na cozinha, entendeu? O curso, né? Que eu prometi dar 4 aulas, mas aí não foi possível. Peço que vocês me desculpem, mas o segundo eu vou dar agora, tá bom? Conforme eu falei com vocês, eu pedi para ler na página 6, né? Até a 8, certo? Então, o que acontece? Nós vamos recapitular agora as páginas. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que aqui nós começamos aqui o que é pecado. Aqui é tudo informações, né? Na página 6. Mas antes de nós lermos aqui, vamos fazer uma oração em nome de Jesus, tá bom? Bendito Deus e bendito Pai, que estamos na tua presença, apresentando a ti, ó Deus, esse momento, Senhor, esse vídeo, esse estudo, essa matéria de ramatologia. Toma nas tuas mãos, ó Deus, venha nos ensinar. É um momento de muito preparo, Senhor, é um momento de muita dificuldade. Tu sabe, ó Deus, que o momento é agora que estão todos dormindo, que eu estou podendo fazer esse vídeo na cozinha da minha casa. Toma nas tuas mãos, ó Deus, abençoa, Senhor da glória, e seja conosco no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos lá, né? Vamos aumentar aqui. Tá 100%. Então vamos, aqui na página 6 diz, o que é pecado? A Bíblia lá emprega vários vocábulos no Antigo e no Novo Testamento para definir o pecado. Então tudo aqui é definição, tudo aqui é esclarecimento, tá certo? As palavras que descrevem o pecado no hebraico e no grego. Então tudo aqui, o hebraico ele tem muita definição, tá? Então nós sabemos que todo pecado é uma contradição contra Deus. Tudo que você faz que não é do Senhor, que você sabe fazer o bem e não faz, já é um pecado. Aquele que nega a Cristo, aquele que não faz as coisas de Deus, enfim, a prática do pecado. E isso tudo vem de dentro para fora. Quando o corpo chega a agir, é porque o espírito já agiu há muito tempo. Entendeu? Então, aqui, conforme nós lemos, tá abrindo aqui o. Me perdoe aí, tá? Então, conforme aqui nós lemos, aí diz, as palavras que descrevem pecado no hebraico e no grego, chatá, uma palavra hebraica, e hamatia, esses termos dão sentido de desvio do rumo, como arqueiro que atira suas flechas e erra o alvo. Então, a palavra definitiva, literalmente, é errar o alvo. Por quê? Porque o alvo é Cristo, o alvo é a nossa salvação. Então, quando a pessoa não errou a Cristo, ele também erra o caminho da salvação. Então, o sentido literal da palavra pecado significa errar o alvo. Depois vem falando de avon, que é do hebraico, e adqui do grego. Que isso aqui também fala de falta de integridade. Falta de integridade é a pessoa que não é íntegro, a pessoa que não é fiel, a pessoa que não é. Vocês entendem, né? Então, dentro dessa integridade, é a pessoa que é culta, a pessoa que não tem a consciência pesada, não é hipócrita, né? Prega aquilo, mas não faz aquilo que prega, tá certo? Isso aí também. E também vem pechar e parabasses, que é o pecado visto como uma revolta. Isso aí é o pecado de rebelião, praticamente. E depois vem pecha e parabás, que é o pecado visto como revolta, uma insubordinação à autoridade legítima. Isso aí vocês sabem muito bem. Quando fala de insubordinação, significa que isso já está falando diretamente do inimigo, né? Rechá parapitoma significa fuga culposa da lei. Então nós podemos observar que isso aí, todas essas determinações, definições sobre os pecados, rachá, parapicona, significa culposa. Todas essas palavras falam do pecado com sentido ético.
pois envolve relações sociais e espirituais. As expressões bíblicas que aqui descreve o pecado diz assim, em 1 João capítulo 5, verso 7, que toda iniquidade é pecado. O que é piedade não é. O que é iniquidade é. O que é iniquidade é piedade. O que não é piedade é iniquidade. Então, seguindo, Deus não classifica tipos, tamanho de pecado como faz o sistema social para o autismo. Todo pecado constitui uma afronta à sua santidade. Todo pecado é agressão à lei, transgride significa infringir, violar, quebrar a lei, passar dos limites. Todo e qualquer mandamento divino deve ser obedecido, pois desobedecê-lo significa transgredir. Tudo isso é definições, tá, irmãos? Aqui depois vem aqui o Novo Testamento, descreve o pecado como errar o alvo, dívida, desordem, desobediência, transgressões, quedas, derrota, piedade. E concluindo aqui, termina na palavra erro, tá certo? Então isso aqui, tudo aqui que eu estou lendo aqui, muito rápido, foi o que eu pedi para vocês lerem em casa, estudarem em casa, tá certo? Então, para quê? Para vocês, quando quiser fazer uma divisão de assunto, ou de tópicos, ou de tema, ou de texto do pecado, você pode usar ele, no sentido que está aqui. Você pode usar ele como desobediência, você pode usar ele como transgressão, você pode usar como queda e derrota. Entretanto, explicando cada ponto, tá? Uma desobediência. Por que é desobediência? Nós todos sabemos que a desobediência é o contrário da obediência, né? É a consequência da pessoa que não obedece. Então é uma desobediência. Transgressão significa ir além, significa ultrapassar a ordem de Deus. Queda significa altiver de espírito, a pessoa que quer crescer, acaba caindo. Tá certo? Então, dentro disso aqui vem os erros que descreve aqueles pecados cometidos como fruto da ignorância, e dessa maneira se diferenciam daqueles pecados cometidos pressurosamente, apesar da luz esclarecedora. Seguindo a matéria, né, aí entra agora o que nós vamos falar. Primeiro nós vamos falar aqui, considerar sobre 6 instintos mais importantes do pecado. O que vem? Aquisição, autopreservação, alimentação, reprodução, domínio, comunhão. Então, em Gênesis 2, verso 8, diz que nos conduz a adquirir provisões de aquisição para o sustento próprio. É a aquisição. A autopreservação é que nos avisa do perigo e nos capacita a cuidar de nós mesmos. Agora, a alimentação é o que nos impulsa a satisfazer a fome natural. Reprodução, que nos conduz à perpetuação da espécie. Domínio, que nos conduz a uma iniciativa própria necessária ao desenvolvimento da vocação e responsabilidade. Comunhão é que nos conduz a um relacionamento com o seu próximo, com o seu Criador. Então, aqui dentro, diz assim, portanto, quando Adão pecou, os seus instintos, impulsos naturais ficaram totalmente desequilibrados, gerando assim as obras da carne, que pode ser definida como a soma total dos instintos do homem, não como vieram das mãos do Criador, e sim como são na realidade pervertidos, efeitos anormais, desequilibrados pelo pecado. Esses instintos desequilibrados representam a natureza humana não regenerada e a deturpação desses instintos, a faculdade dados por Deus, que forma a base para o pecado. Por exemplo, o egoísmo, a irritabilidade, a inveja, a ira, são desequilíbrio do instinto de autopreservação. A compra de bens desenfreados, sem orçamento, todos esses defeitos, irmãos, que está aqui, isso tudo tem um sinal. Isso tudo é um pecado. A pessoa ser egoísta, a pessoa ser avarento, a pessoa ser mentiroso, tudo isso é pecado. Então, no livro de Gálatas temos lá, né? Livro de Gálatas, capítulo 6, nós temos a descrição da obra da carne que fala de pecado. E tem as obras
do Espírito que fala das obras do Espírito, tá certo? Então, dentro aqui do assunto, primeira coisa que nós temos que entender é o que é pecado. Primeiras coisas, né? Então, pecado é toda ação, tudo que nós fazemos, pensamento, sentimento, omissão, contrário à vontade de Deus, revela na sua palavra. Então, nós temos três formas de pecar: palavras, obras e pensamentos. A definição da teologia é a transgressão da lei divina e rebelião contra o caráter santo de Deus, resultando em separação espiritual entre Deus e entre o homem. Então, aqui está explicando bem claro que a transgressão ela é a causa de rebelião contra Deus. Só que aqui fala contra o caráter de Deus. Por causa de que caráter de Deus? Por causa da moral. Quando fala de caráter, está falando da moral da pessoa. Então, o ser humano ele foi criado como imagem e semelhança de Deus. Quando ele vem transgredir, ele vem desmoralizar ao seu Criador. Então foi isso que aconteceu, resultando em separação espiritual entre Deus e o homem. Então nós vimos que ali aconteceu uma separação. Mas em Jesus Cristo veio a união. Foi quando Jesus chegou e disse para os seus discípulos: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui em 1 João capítulo 3, verso 4, diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Essa lei, irmãos, significa o quê? Significa mandamentos. Não está falando aqui de uma forma do Novo Testamento. Está falando mesmo da lei mesmo, porque eles viviam na lei. Só que a lei de Cristo, a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo. Então, nós não vivemos mais na lei, nós vivemos à base dos mandamentos de Cristo. Cristo agora tornou-se a nossa lei. E diz aqui no hebraico, errar o alvo, né, Juízes, capítulo 20, verso 16, para vocês anotarem. Iniquidade é uma distorção, ou seja, é a oposição de piedade. Tá? Quer dizer, a palavra Avon não é perfume não, tá, irmãos? Avon está aqui que significa fala de moral. Então, tudo que não é moral é o que? É imoral. Então, tudo que é imoral, isso é no hebraico a palavra Avon, ou Avon. Agora, seguindo a palavra, rebelião, peça, transgressão desliderada. No grego, a hamatia, que é errar o alvo toda vez, sempre errar o alvo está ali. Sempre errar o alvo está ali. Anomia sem lei, ilegalidade, tudo isso é o quê? Tudo isso é uma sequência que vem. É um efeito cascata. Junta iniquidade, pecado é tudo isso, é errar, mas só que o centro é errar o alvo. Depois que o camarada erra, aí só vai, ó, as consequências, ó. Toda consequência vai vindo. Então aí vem a rebelião, vem a transgressão, vem a iniquidade, vai acontecendo, a pessoa só vai piorando cada vez mais. Tá bom? Agora aqui vejamos. Continuando aqui, diz que porque o pecado é uma ofensa contra Deus, exige uma explicação para remover a culpa e purificar a consciência para resolver esse problema. A provisão de Deus é o quê? É o sangue de Jesus Cristo, que tem poder de nos purificar de todo pecado. Como o pecado traz doença à alma e desordem do ser humano, requer-se um poder curativo e corretivo, que só é possível mediante a operação do Espírito Santo. Então, aí, quando a gente passa a viver através do Espírito Santo, então nós passamos aí a ser guiados pelo Espírito Santo. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não erramos mais o alvo, tá certo? Porque o Espírito de Deus nos conduz
nas pegadas e pisaduras do Senhor Jesus, dentro da sua palavra, obedecendo a palavra de Deus, tá certo? Então, dentro desse pecado, então nós temos aqui, ó, primeiro o pecado original, né? Classificação do pecado. Pecado original, então, como eu estava falando sobre essa consequência de pecado, então isso tudo tem uma classificação. Então, quando se fala de classificação, nós achamos que um é maior do que o outro. Não, para Deus tudo é erro. Errou, errou. Pecar é errar. Então, errou o alvo, errou o motivo, errou a causa. Infelizmente, errou. Então, primeiro nós temos no Salmo 51, verso 5, fala do estado do pecado original, que é o pecado herdado de Adão. Esse pecado herdado, irmão, não significa que é a herança que ele passou, não. Significa de um tipo de uma contaminação. Tá certo? Então, isso na teologia nós chamamos isso de rastro da serpente. Por onde a história da Bíblia vai contando em tragédia, é o significado que a serpente passou por ali. Nós, falando de serpente, nós sabemos que estamos falando de quem? Do nosso adversário, né? Do inimigo. Depois vem pecado imputado, que é a culpa atribuída a toda a humanidade por causa de Adão. Então, quando fala pecado imputado, significa pecado acusado. Você está imputado, você está acusado, você está acusado disso, você está acusado daquilo. Então, cada um tem a sua sentença. Agora, tem também o pecado pessoal, são atos cometidos conscientemente. Então, está aí. Deus repara isso. O consciente e o inconsciente. Depois vem o pecado voluntário. O que é o pecado voluntário? A pessoa desejar fazer aquilo que não é para fazer. Então, isso é o pecado voluntário. Pecado involuntário. Pecado involuntário é aquilo que a pessoa é levado a fazer. Por exemplo, a pessoa não sabe que é um pecado, vem o outro e fala, oh, rapaz, pode fazer que não vai dar nada não. Aí você vai e faz aquilo, o que acontece? Você vai praticar um pecado, entretanto você fala, mas eu não sabia. Então, isso aí nós chamamos de pecado por ignorância, tá certo? É o pecado por ignorância, está no livro de Levítico, capítulo 4, verso 2. Agora, também tem pecado por omissão. O que é pecado por omissão? Esses que são os originais mesmo, que eu estou passando para vocês. Então, pecado por omissão é você saber o bem, fazer o bem e não faz o bem, você faz o mal. Tá? E pecado por comissão? Pecado por comissão é fazer algo proibido por Deus. Tá certo? Então, tudo aqui é proibido por Deus. Mas aí você fala pecado por omissão e por comissão. Então, o pecado por omissão é você deixar de fazer o bem. Mas o pecado por comissão é você fazer o pecado querendo fazer o pecado. É idêntico ao voluntário. Agora, número 4 aqui fala sobre causas e consequências do pecado. Primeiro, a causa, desobediência e efeito, separação de Deus. A causa do pecado de orgulho, o efeito foi o quê? Foi queda espiritual. Provérbios 16, verso 18. Agora, desejo da carne é o quê? Efeito é a cobiça e a morte eterna. Romanos 6, 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Continuação diz causa e efeito, diz condenação eterna também da incredulidade. Condenação eterna, porque quem não crê, descrê. Né? A negligência também, a outra coisa é negligência espiritual. O que a negligência causa na pessoa? Ela causa o endurecimento do coração. Hebreus 3, versículo 13. Agora, o Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, 19, e no Novo Testamento, Romano 3, 23,
fala tudo sobre isso. Aplicação para a prática da igreja. Primeiro, reconhecer que o pecado não é apenas um ato externo, mas o pecado nasce no coração. Mateus 5, 28. Então, nós vimos que o pecado, ele não surge do nada, tá? O homem já tem a natureza caída. Hoje eu escutei do meu neto dizendo assim, meu filho, não faz isso não, que é pecado. Essa que ele diz, quem peca é a carne. Então, quando ele disse quem peca é a carne, ele estava querendo dizer que isso aí, o espírito não tem nada a ver com isso. Isso aí é a igreja católica que estava ensinando ele lá, talvez. Ele veio de lá com isso na cabeça. Só que não é isso, entendeu? O pecado, irmãos, é uma coisa mais grave que pode existir diante de Deus. Tudo Deus aceita, mas não aceita pecado. Pecado é um nome terrível que jamais Deus queria que acontecesse na vida do homem. Jamais Deus queria que nós pecássemos, mas Ele é o poderoso, Ele é o todo-poder, que Ele tem poder de perdoar. Então, se já imaginou se nós tivéssemos que depender de Deus, ou tivesse um Deus mais além, como seria isso? Não existe. Ele é o único, ele é o supremo. Então, Deus ele é uma coisa tão santa, que a Bíblia não dá a descrição. Informação, mas não relata totalmente. O que relata é o seu espírito dentro de nós. Quando você ora, você sente Deus como Ele é. Então isso aí é uma revelação de Deus na nossa vida. Agora, depois manda entender que não há pecado pequeno diante de Deus. Então, isso é uma coisa que temos que passar, irmãos. Explicar que nem as irmãs do ciclo de oração falam, não tem pecadinho, não tem pecadão, tudo é pecado diante de Deus. A terceira coisa é buscar a santificação diante para não dar lugar ao pecado. Então, a santificação, ela bloqueia, ela não dá lugar ao mal, porque você vive em uma vida de santidade, você vive com uma preocupação, você vive, vamos dizer assim, você vive com aquela preocupação, com aquela vigilância, com aquela preocupação de não errar, de não fazer as coisas que desagradam a Deus. Você sempre tem o desejo de estar orando, estar lendo a Bíblia, estar louvando o Senhor, glorificando o Senhor. Então, as vontades que vêm sobre nós são muito vontades espirituais. Então, isso é sinal de santidade, tá? Agora, buscar a santificação diante para não dar lugar ao pecado, porque eu acabei de dizer agora. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. E por fim, ensinar que Cristo é a única solução para o pecado do homem. Onde que o apóstolo João fala, em capítulo 1 João 1, 29, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, meus queridos irmãos, vocês podem observar que a raumatologia, por enquanto, ela só está orientando. Quando você chega, você vai trazer uma mensagem, então o que acontece? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Isso aqui é o esboçozinho para entregar ao pastor Jorge. Então, observe o seguinte, que o pecado, quando você vai, você prega, você traz uma mensagem, você fala de um assunto, tudo você leva indicando o erro indica que é pecado. Mas todo acerto na vida que a pessoa tem que ter, não tem outro caminho a não ser a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, orienta muito fácil isso. Por exemplo, vocês podem observar que as pessoas chegam
quando fala da crucificação de Jesus, vocês observam uma coisa que eu vou falar aqui, que esse assunto é de Santa Ceia. Mas como está falando de pecado, também ela é válida também. Então, o que acontece? Quando você observa, quando estava lá Pilatos, de um lado estava Barrabás, do outro lado Jesus. Então, a maioria das pessoas que vai pregar salvação, que vai falar da salvação, fala do caminho de Deus e fala do caminho do diabo. Fala da condenação e fala da salvação. Então, automaticamente é isso que envolve a mensagem. Só que o pregador, o professor, ele já vai criar e recriar assuntos dentro da base desse tema, do que é salvação, do que é perdição. Então, tudo que é salvação fala de santidade, fala de bondade, fala de obediência, né? Fala de renovação. Tudo que é positivo fala de santidade, está falando de salvação. Mas tudo que fala de rebelião, fala de tudo que é pecado, fala de rebelião, fala de blasfêmia, fala de tudo que você pode imaginar. Só que vocês podem observar isso. Deus desenhou um cenário na morte de Jesus. Qual foi o cenário? O Gólgota. A palavra Gólgota do hebraico, vocês sabem que é o Monte da Caveira. Caveira representa a morte. Então, justamente naquele lugar que tinha ali aquela representação da presença da morte, foram que levaram Jesus mais 2 ladrões, 2 malfeitores. De um lado estava Jesus, no meio, e de um lado estava um ladrão, do outro lado estava outro ladrão. Um ladrão blasfemava, zombava de Jesus. O outro ladrão se arrependeu, né? O pessoal chama ele de Dimas. Então, o que acontece? Então, ele chegou e falou assim, não fala isso dele porque ele é inocente, nós fizemos por dom de estarmos aqui. Enfim, vocês conhecem a história. Então, Jesus vira para o ladrão blasfemando, nada fala para ele, nada responde. Por quê? Porque a hora de conversar com ele não era agora, não está na hora dele. A hora dele vai ser no juízo final. Ali que vai ser a hora dele, de receber a condenação. Mas o do ladrão que arrependeu-se, ele disse o quê? Ele disse assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então aí Jesus fez o quê? Foi e entregou o seu espírito. Agora, analisa esse fato. Todo mundo sabe disso muito bem. Mas sabe qual é a coisa que muita gente desconhece? É que, primeiro, olha só, todos 3 estavam condenados a morrer. Só que cada um dos 3 teve uma base ou teve um motivo para morrer. Por exemplo, enquanto que o ladrão que blasfemava, ele morreu no pecado. Guarda isso. Ele morreu no pecado. Morreu nos seus pecados. O da esquerda, o outro do lado de Jesus, não sei se é o da esquerda ou da direita, que a Bíblia não dá essa. Então ele diz o seguinte: ele morreu. Mas morreu para quem? Ele morreu para o pecado. Enquanto um morre no pecado, o outro morre para o pecado. E Jesus? Jesus não morreu no e nem para. Jesus não morreu no e nem no para, mas ele morreu pelos pecados. Então essa colocação ela é muito interessante. Está vendo? Você está falando de 3. Tudo é pecado. 3 tipos, 3 pessoas, mas enquanto que o verdadeiro Salvador é Cristo. Jesus morreu. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu por todos os nossos pecados. Tá bom? E assim, já está chegando a 30 minutos. Se eu prosseguir, depois vai ficar difícil de eu passar para os irmãos aí no WhatsApp. Tá bom? E assim que Deus abençoe. Ainda vou tentar fazer mais um vídeo sobre a leitura da Bíblia. Se eu não fizer, eu tenho alguns vídeos meus aqui, eu vou mandar por estudo, porque enquanto
lá, o estudo teológico que eu vou fazer lá vai ser bem diferente. Corrigir vocês, não é vai que eu estou abrindo boca, por causa que já é tarde, eu fico assim mesmo, tá bom? Então, meus queridos, peço perdão a vocês pelo que aconteceu, eu podia estar na igreja, tá bom? Mas que nossa próxima aula vai ser segunda-feira e com certeza nós vamos estar todo mundo junto ali e eu pretendo, não sei se vou conseguir, mas estou pretendendo criar uma, um incentivo, né? Porque quando a ramatiologismo, quando fala de pecado, 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 isso seria, tem muitos lugares que só fala só 2 horas, mas o pecado ele é extenso. Então tem muita gente que fala da forma de um pecado, mas esquece que o pecado também existe de outra forma, que nem a mentira. A mentira tem muita gente que fala assim, mas isso aqui você não falou, é mentira. Ele falou assim, não, eu não menti, isso eu omiti. Então, infelizmente, tem as suas estratégias, a qual nós temos que estar preparados. Quanto mais nós aprendermos, quanto mais nós estudarmos sobre o pecado, mais assunto nós teremos para provar a salvação e provar o erro do ser humano. Porque o nosso objetivo, segundo a palavra de Deus, é transformar vidas, é fazer discípulos para servir o Senhor. Deus abençoe a vocês todos. Amém? E vamos agora fazer uma oração para terminar. Bendito Deus e Pai, eu entro na tua santa e gloriosa presença, pedindo a ti, meu Deus, que nesse momento, Pai Celestial, toma minha vida nas tuas mãos, teus servos, Senhor, que agora, Senhor, nessa leitura, eles possam, Senhor, se relembrar da palavra, dos ensinamentos, de tudo que foi escrito. Assim eu oro a ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor.